A graça e a paz, irmãos. Amém? Gostaria de te convidar, pode tomar seu assento, irmão. Que maravilha de culto, como o Senhor tem falado conosco hoje. Que maravilha, é bom demais poder estar aqui, irmãos. É bom demais poder estar, podendo ceiar com os irmãos, tendo comunhão, relembrando aquilo que Jesus fez por nós. Hoje é dia disso, de nós relembrarmos o que o Senhor fez. Não tem mais nada que precisa ser feito, porque a obra foi completa. Jesus completou. E hoje nós vamos nos recordar disso. E quando nós nos recordamos a vida, a transformação, amém? Então eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Nós vamos ler um texto maravilhoso. Esse texto aqui era um hino que a igreja primitiva cantava. E ele é o resumo do evangelho de Jesus, o evangelho que nos salvou, irmãos. Maravilha de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao nome de Jesus. Que texto maravilhoso. Irmãos, nesse texto nós vemos o sacrifício de Jesus. Nós vemos o que um Deus santo teve que fazer para salvar homens pecadores. Ele precisou se humilhar para nos salvar, irmãos. E já começa por aqui. Nós não estávamos salvos, nós estávamos perdidos. Nós quebramos a aliança que tínhamos com Deus. Amém? Quantos se lembram do que aconteceu com Adão e Eva? Havia um pacto entre Deus e os homens. Deus provia tudo que o homem necessitava. E Deus fez um único pedido: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerá. A única porta de saída era essa. A gente tinha tudo em Deus. Se nós não quiséssemos mais Deus, a porta de saída era comer o fruto da aliança. E a gente comeu, Adão comeu e nós comemos em Adão, porque essa é a natureza do homem, a natureza pecadora. Quantas vezes nessa semana, irmãos, nós não comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal? Quantas vezes nessa semana nós não transgredimos, nós não rompemos uma aliança, nós não fomos contra aquilo que a gente disse que não faria. Mas Deus, Ele veio aqui, irmãos, para consertar a aliança quebrada. Aquilo que o homem descumpriu, Jesus veio para refazer, Jesus veio para transformar. A aliança quebrada, Ele deixou para trás e está fazendo uma nova. A nova aliança que não pode ser quebrada, porque a obra perfeita de Jesus não pode ser anulada. Aleluia! Esse incompreensível amor de Deus. Nós pecamos, nós erramos e merecíamos ser condenados. Mas Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. E quais foram os passos que o Filho unigênito de Deus precisou fazer para nos salvar, irmãos? Versículo 7, a encarnação. Olha o que diz ali o versículo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ah, irmãos, que amor é esse?
Que amor é esse de Jesus por nós, que fez com que ele deixasse o céu, a glória que ele tinha no céu, ele estava sentado no céu e era adorado dia e noite, e ele já estava lá, não precisava fazer nada, mas ele nos amou tanto que ele quis deixar tudo isso para trás, ele se esvaziou, disse o texto. Você percebe isso, irmão? Que Deus Todo-Poderoso, para nos salvar, ele precisou se esvaziar da sua glória. O infinito veio habitar no finito, em um corpo limitado. Foi o que Jesus fez. Ele se despiu da sua majestade, da sua glória, e veio aqui na terra habitar em um corpo humano, para nos salvar. Olha o amor de Deus por nós. Aquele que é todo poderoso agora estava habitando em um corpo sujeito a tentações que eu e você somos tentados. Ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu medo, como eu e você sentimos. Mas ele não pecou. Aleluia. Quantas vezes essa semana as limitações do nosso corpo nos levaram a pecar? A gente estava cansado, a gente estava estressado, condições do corpo humano, e pecamos, e erramos, e transgredimos a lei de Deus. Mas Jesus sentiu tudo isso e não pecou. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o versículo 8 fala agora sobre a obediência. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, para que o sacrifício de Jesus na cruz fosse aceito por Deus como a paga pelo nosso pecado, ele precisava cumprir aquilo que Deus previamente havia estabelecido. Irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus dá a Moisés um sistema de sacrifícios, no qual o homem seria remido dos seus pecados através da morte de um cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro que tinha que ser morto. A lei dizia que o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, para então morrer no lugar do homem. Aquilo tudo era uma ilustração da obra que Jesus viria a completar no futuro. O cordeiro lá era perfeito. Deus só aceitava um cordeiro sem mancha, sem pecado algum. E Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu no nosso lugar. Ele é perfeito. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus não pecou. Jesus não cometeu nenhum erro, nenhuma falha. E com isso ele conquistou o direito de ser o Cordeiro que iria satisfazer a justiça de Deus. Qualquer cordeiro não iria cumprir e não iria satisfazer a justiça de Deus. Deus demandava a perfeição. Para aceitar a paga pelos nossos pecados, o cordeiro tinha que ser santo, sem mancha, e Jesus conquistou isso. Ele não pecou. Mas agora, irmãos, o texto não termina na encarnação, e o texto também não termina na obediência. O texto fala de morte, e morte de cruz. Não bastava Jesus ter se encarnado, não bastava Jesus ter sido obediente, e ele precisava morrer. A lei de Deus diz, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nada menos que a morte poderia ser aceito como a paga pelo pecado. Somente a morte. Todos nós merecíamos morrer pelos nossos próprios pecados, mas Jesus morreu em nosso lugar. A condenação que era para a minha vida e para a sua vida não caiu sobre nós, mas caiu sobre Jesus. É por isso que ele precisou morrer. Sem a morte de Jesus não haveria salvação para nós. Foi o sangue de Jesus derramado que comprou a nossa redenção. E se não fosse esse sangue, nós estaríamos perdidos. É por isso que o instrumento de morte de Jesus, a cruz, para nós não é uma afronta, mas é uma alegria.
Quando nós olhamos para a cruz, nós não sentimos algo que a gente tem que esconder o rosto, mas nós nos alegramos, porque através da morte de Jesus, nós fomos aceitos por Deus. E é isso que eu quero dizer aqui para você hoje, que você é aceito por Deus, através do sacrifício de Jesus. Nada que nós possamos fazer vai fazer nós sermos aceitos por Deus. A nossa própria justiça é insuficiente. Se nessa semana nós pecamos, nós transgredimos os mandamentos de Deus e por vezes nós estamos achando que não seremos aceitos, eu quero te dizer que você nunca seria aceito pelos seus atos. Nem se você tivesse jejuado a semana toda, se você tivesse orado todos os dias por horas e horas a fio, você não seria aceito, porque Deus não aceita qualquer coisa. O cordeiro tinha que ser santo. Mas eu quero te dizer que por causa do sacrifício de Jesus, você é aceito por Deus. Se você crê em Jesus, este sacrifício é eficaz para salvar a tua vida. Aleluia. Mas agora, irmãos, o texto vai falar ainda no versículo 9, que a morte de Jesus não é o fim. Não é o fim, a morte de Jesus não foi o fim. Diz assim, o versículo 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero te dizer, irmãos, que esse Jesus que foi humilhado, que habitou em um corpo com todas as limitações, humilhado, um homem de dores, ele não está mais nessa condição. Agora ele está exaltado nos céus. Irmãos, eu não sei quem colocou essa coroa aqui, mas bendito seja a mão de quem colocou essa coroa aqui. Porque essa é a condição de Jesus, exaltado. Exaltado nos céus. Deus olhou para o sacrifício de Jesus e se agradou e falou, não, realmente esse sacrifício cumpriu, pagou todos os preços pelo pecado e excedeu todo o preço necessário. Então eu vou ressuscitá-lo como selo da aprovação de Deus e dar um nome que é acima de todo nome. Eu quero te dizer que esse Deus glorioso hoje está te chamando para ter comunhão com Ele através da ceia do Senhor. A ceia é comunhão, é através da ceia que você vai receber o poder de Deus para vencer os pecados, o poder de Deus, o poder capacitador de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo no seu trabalho, na sua empresa, na sua família. O poder vai vir através da comunhão com Jesus. É na comunhão, é na mesa, é no trato que Deus derrama o seu poder. Aleluia! Quantos estão ansiosos para ter comunhão com o Senhor, para estar à mesa com o Pai e receber dele a graça divina? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero convidar os irmãos que vão distribuir os elementos para vir à frente, para a gente estar orando. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Irmão, feche seus olhos, se coloque na presença de Deus. Eu quero orar. Senhor, que dia maravilhoso, que preciosidade que temos que recebido de Deus, a oportunidade de ter comunhão contigo, Pai, e nós somos gratos porque nós podemos ter comunhão contigo. Nós somos gratos porque há a possibilidade de haver um relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e nós, seres com erros, com falhas, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos aceita e nos aceita por meio do sacrifício de Jesus, e é por isso que nós hoje, Pai, mesmo com erros, com falhas, sabemos que podemos ter comunhão contigo, porque o Senhor há de nos aperfeiçoar, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para fazer isso. Peço, Pai, transforme esses alimentos, Pai, que cada pessoa aqui venha se alimentar deles tendo consciência de que é o corpo e é o sangue de Jesus.
Em nome de Jesus. Os irmãos podem estar distribuindo os elementos. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Querido irmão, o Senhor te amou. E a prova está aí na tua mão, esse pão. Jesus te amou tanto que Ele se encarnou. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, depois de ter dado graças, e disse: este é o meu corpo que foi dado por vós. Este pedaço de pão que está na sua mão está aí para te recordar que o teu Salvador precisou de se encarnar, precisou ir habitar em um corpo para te salvar. Senhor, nesse momento nós agradecemos por esse pão, que representa o teu corpo, que foi partido por nós. Da mesma forma que este pão precisa ser, Deus, socado, precisa ser amassado pelas pessoas que o fazem. Da mesma forma, o teu corpo precisou ser esfolado, precisou ser esmurrado, sofrer dor e aflição para nos salvar. E nós te agradecemos por isso. E recordamos nesse momento que isso é o essencial para a nossa salvação, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nesse momento, irmão, coma o pão. Aleluia. Queridos,
logo após Jesus ter ceado, ter comido a ceia, ele pegou o cálice, o quarto cálice, o cálice da bênção, o cálice da nova e eterna aliança. É isso que significa, que simboliza este suco de uva que está sobre a sua mão. É o sangue de Jesus que precisou ser derramado para adquirir a nossa salvação. Nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por qualquer coisa semelhante, mas por algo que tinha muito mais valor: o sangue de Jesus, o único homem que não tinha pecado. O sangue dele foi derramado, e esse sangue conquistou para nós a salvação, conquistou para nós a habitação do Espírito Santo. Ele está em você aí hoje, porque o sangue foi derramado. Esse sangue conquistou para nós um reino. Nós iremos habitar em um reino que o Senhor tem preparado para nós, a Nova Jerusalém. Mas ao mesmo tempo nós também já reinamos com Cristo, porque o Espírito Santo está nos empoderando para vencer os pecados, para vencer as tentações, através do poderoso sangue de Jesus, que você vai ingerir agora. Senhor, nós te agradecemos por teu sangue derramado, porque esse sangue conquistou para nós a salvação. Nada pode tirar, Satanás não pode roubar ela de nós, porque ela é eterna, ela é concessão divina. Nada pode anular a tua obra da cruz, pois a tua obra foi perfeita, Pai, e nós nos regozijamos nisso, e no teu sangue está a nossa confiança, está, Pai, a nossa alegria. Por isso que nós, nesse momento, nós vamos, Pai, tomar o suco da uva, relembrando, Pai, o teu sacrifício. Beba, meu irmão, em nome de Jesus, e adore ao Senhor.